Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as metodologias de terapia intensiva. Eu sou a Isabela, fisioterapeuta aprimorada em neuropediatria, e hoje a gente vai conversar aí um pouco desse conceito de como é metodologia de reabilitação intensiva. Se eu pudesse resumir a resposta, seria um belo de um não. A gente tem ali o contexto da unidade de terapia intensiva, onde nós, como fisioterapeutas, vamos atuar. Já é bem estabelecido e bem conhecida essa nossa profissão, principalmente após a pandemia. Mas nós também temos o ambiente clínico, que é dentro das clínicas de reabilitação, onde nós fazemos os processos de reabilitação intensiva. Ali nós aplicamos diversas metodologias e tratamentos que incluem essa característica de metodologias intensivas. Dentro dessas metodologias intensivas, eu peguei 3 que têm características de outras que já existem e são mais consolidadas, como, por exemplo, o TheraSuite, PedSuite, porque essas eu acho que a gente até vê na graduação. Agora, o Trainee, o MIG e o MIMP são metodologias que eu andei pesquisando em algumas clínicas aqui próximo do estado de São Paulo, que eu tenho enviado alguns currículos, e eu vi que essas clínicas estão trabalhando com essas metodologias. Então, falei, vou ver o que tem aqui dentro dessa metodologia que eu preciso conhecer. Dentro do Trainee, além das vestes terapêuticas, eles trabalham com enriquecimento ambiental, que são salas específicas, todas organizadas, com mobílias específicas para a área que eles vão trabalhar. São diversos ambientes que eles têm. Já o MIG, ele é bem semelhante também ao Trainee. A diferença principal é que um é direcionado para o espectro autista e síndrome de Down e o outro engloba outras patologias e a síndrome de Down. Só não dá para ser utilizado, no caso do Trainee, para espectro autista. Então, tem essa diferenciação na metodologia quando a gente pensa nesse processo de reabilitação em neuropediatria, né? Já o MIMP, que é um método intensivo naturalístico com foco na participação, o próprio nome dele fala, com foco na participação. Ele busca aumentar a participação desse paciente, usa dos recursos de tecnologia assistiva, tudo pensando na inclusão desse paciente nas escolas, no ambiente domiciliar, tudo que trouxer de demanda para a terapia, nós vamos trabalhar, seja ali com psico, fono, físio, uma equipe interdisciplinar mesmo. Mas assim, se fosse para resumir, tem até uma tabelinha que eles mostram dentro de um material, porque esse método foi criado por um fisioterapeuta. Então, ele fez um embasamento científico do porquê ele estava criando aquele método, que no caso é o Trainee, o MIG e o MIMP. E eu vou deixar para vocês disponibilizado aqui na descrição desse vídeo, para que vocês possam consultar também se tiverem interesse. Mas de forma bem resumida, ele selecionou aqui, os que estão com bolinha no Trainee são as patologias que englobam paralisia cerebral, espinha bífida, que é a mielo, e a trissomia completa do 21, que é a síndrome de Down. Aí o MIG engloba o transtorno do espectro autista e a trissomia do 21. E o que essas metodologias têm de tão especiais, assim, que gerou um boom? E quando eu falo esse boom, não é assim no sentido ruim, tá na modinha. É porque é um avanço no processo de reabilitação, né? Sai daquele cenário de terapia de 1 hora, de 30 minutos, onde às vezes o paciente não consegue ter tantos resultados como nos processos de terapia intensiva, de reabilitação intensiva, né? E o especial disso é que é baseado dentro de uma revisão sistemática que fizeram, mostrando quais são as características para que a gente tenha resultados com esses pacientes, que é a prática intensiva. Então, dependendo do método, o paciente pode ficar assim de 3 a 4 horas dentro desse processo de reabilitação, de 3 a 5 vezes na semana. Então, olha só, não vai 1, 2 vezes na semana, de 3 a 5 e mais de 1 hora. Então, os resultados ali são altamente potencializados. Por quê?
trabalha muito daquela questão da neuroplasticidade, de repetição, intensidade. Isso favorece muito o processo de reabilitação. Agora, a prática centrada na família é trazer aquela queixa do paciente, mas também escutar a família, qual é a queixa da família. Porque às vezes a gente avalia o paciente, enxerga uma coisa, enxerga uma necessidade. Mas será que realmente é aquilo que ele precisa de ser trabalhado, é aquilo que ele precisa de ajuda? Às vezes o que nós enxergamos não é a real necessidade daquele paciente. Então essa prática centrada na família, ter o paciente e a família em comum acordo sobre as metas terapêuticas e os objetivos, e que eles estejam engajados também em fazer o treino em casa, que é um ponto muito importante, a prática em casa para potencializar os resultados. Isso vai ser essencial, porque às vezes fazer só a terapia não vai surgir tanto resultado quanto aquele paciente que faz a terapia, as sessões, né, de terapia, seja de fisioterapia, psico, fono, etc., como aqueles pacientes que fazem em casa também, porque aumenta aí esse processo da prática. E o feedback aumentado, que seria as vestes terapêuticas, mas também já englobaria aqui na questão de enriquecimento ambiental. Esse enriquecimento ambiental, ele vai dentro daquela questão que eu falei para vocês que o trainee tem. Ele tem um aplicativo para o pessoal fazer os exercícios em casa e as salas terapêuticas, digamos assim, que são todas planejadas, que são as estações que eles falam, para que o paciente englobe no contexto da tarefa. É bem planejadinho, assim, bonitinho. A repetição e engajamento, que é a base do que eu falei para vocês, né? Se a prática é intensiva, tem maior chance de repetição. E essa questão de engajamento é também um pouco voltada nessa questão de prática centrada na família. Que tá todo mundo engajado, motivado, trabalhando a tarefa de acordo com o gosto do paciente e das necessidades dele também, porque as crianças também têm gostos e preferências, né? Então a gente sempre tem que estar com um olhar atento para trabalhar tudo isso junto. As tarefas orientadas para objetivos específicos nada mais é do que você trabalhar dentro ali da sua sessão os seus objetivos específicos, mas como que você faz isso? Você não vai simplesmente trabalhar um movimento, sabe? Por exemplo, eu não vou só agachar por agachar, não vou fazer meu paciente fazer isso só por fazer. Para que ele vai agachar? O que você vai fazer? Para que você vai fazer? E como você vai fazer? Então, você tem que sempre se perguntar essas 3 coisas, que aí você tem um objetivo específico ou, digamos, funcional. Então, toda vez que você for trabalhar um movimento, tem que ser algo específico para aquela tarefa que você está fazendo. Eu não vou mandar ele fazer uma pinça, uma preensão à toa. Tem que ter algo muito específico. Então, isso também já é descrito na literatura, que faz bons resultados quando é aplicado. O enriquecimento ambiental eu já comentei com vocês, e tem a questão de ter recursos, vestes e equipamentos. Então, os recursos, as vestes e os equipamentos vão depender das metodologias aplicadas, mas isso dentro desse programa de metodologia intensiva de reabilitação ajuda muito, 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 muito. É claro que o raciocínio do fisioterapeuta ali em questão conta demais. É muito importante a gente ter isso, conhecimento sobre as bases de controle motor, neuroplasticidade, conhecimento da patologia, do processo mesmo de reabilitação, saber fazer essa prática centrada na família. Mas esses recursos, vestes e equipamentos sempre estão ali para auxiliar e potencializar. Então, geralmente, essas metodologias de treinamento, elas vêm associadas a esses recursos e vestes que vão ajudar durante a terapia. Eu convido vocês a me seguirem, @IsabellaSouzaM. Lá nós conversamos sobre fisioterapia, eu compartilho com vocês meu cadernos de estudos e vou sempre postando conteúdos relacionados a físio, marketing digital, renda extra, e a gente vai trocando diversos insights por lá.
Beijinho e me comenta aqui se vocês querem outros temas, dicas de assunto ou qualquer outra metodologia.